Olá, seja muito bem-vindo à edição do Em Resumo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho de 2017. Hoje a gente vai falar momento quente na política, se aproximando das convenções partidárias que definem os candidatos à eleição suplementar de agosto aqui no Amazonas. Muita coisa acontecendo. Teremos a participação de Newton Corrêa daqui a pouco aqui no Em Resumo. Vamos falar que hoje o PSD Nacional publicou uma nota no site oficial do partido, dizendo que o senador Omar Aziz é quem vai definir o candidato ao governo dessa eleição. Hoje pela manhã, o PMN, Partido do Chico Preto, aderiu à pré-candidatura de Marcelo Serafim do PSB, também nessa eleição suplementar. Vamos falar também que a Lava Jato está muito próxima do Amazonas e um dos favoritos à eleição suplementar, que é o senador Eduardo Braga, pode ser afetado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também com o Newton Corrêa. Notícia de cidade: PMs evitam um suicídio de uma pessoa na Ponte Rio Negro. A gente vai mostrar para você o vídeo disso daqui a pouco. E também notícias de Roraima com o Álvaro Corado, BNC Roraima, tá certo? Eu já te convido a curtir, a compartilhar essa transmissão. Seu comentário é sempre muito bem-vindo. A gente gosta de ouvir quando vocês falam com a gente e a gente vai ler aqui todos, tá bom? E responder também. Bom, vamos chamar aqui então agora Newton Corrêa. Seja muito bem-vindo, Newton Corrêa, nessa edição do Em Resumo. Está aqui seu microfone. Vamos falar que está se aproximando aí a data limite das convenções partidárias que vão definir os candidatos a governo. Aquele período, né? Aquele período, frio na barriga, as articulações esquentando. E hoje o PSD Nacional deu recado. Omar Aziz é quem manda no Partido do Amazonas. E aí, Newton, o que a gente pode falar para os nossos internautas sobre isso? Nem precisava, porque o PSD tem como no quadro de fundadores o senador Omar Aziz. Omar Aziz é fundador, tem uma relação muito próxima com o presidente do partido, que é, de fato, vamos lá, de fato, de direito não, porque ele teve que ser licenciado, que é o Gilberto Kassab. Então tem uma relação aí de proximidade, uma relação de confiança entre os dois. Mas o que está acontecendo? O PSD entrou numa rota aí de colisão. Por quê? Porque o governador Davi Almeida tem um projeto de se candidatar a governador do estado, e ele está com toda a razão, está com todo o direito de pleitear como filiado, como integrante do partido, quer ser governador. Se acha na condição de disputar o governo do estado e está querendo ser candidato. Agora ele precisa de um partido. Não dá para ser só, né? E ele é integrante do PSB. Então precisa passar pelas mãos do regente dessa orquestra, que é o senador Omar Aziz. E havia ali uma animação muito grande por parte de parlamentares que se agregaram em torno dessa pré-candidatura do Davi, de fazer aí uma chapa com o Davi puxando essa candidatura. E ali, nessas articulações, alguns choques, alguns entreveros de bastidores, e acabou agora o PSD Nacional publicando essa nota que saiu agora no início da tarde, dizendo que quem vai definir, quem tem a prerrogativa de definir as coisas aqui sobre a sucessão que vai acontecer em agosto é o senador Omar Aziz. O que a gente percebe é que o Davi deu uma desacelerada, né? Ele começou exatamente 100 por hora e agora diz que o momento é de mergulhar, né? Antes da publicação dessa nota, o governador Davi Almeida já havia percebido que a largada foi muito forte, foi muito intensa. Davi é atleta, é o corredor de maratona. E o corredor é aquele que sabe dosar as suas passadas. O Davi saiu nessa corrida muito forte, numa aceleração intensa, dosou no primeiro momento e agora sentiu que é o momento de... Atende aqui o telefone, por gentileza. Sentiu que o momento agora é de desacelerar. E vem desacelerando desde a semana passada, quando deixou muito claro, numa declaração que fez aqui para o BNC, dizendo que ele cuida da administração e que Omar Aziz cuida da articulação política. Reiterou isso, a viagem que fez a Brasília. Falou novamente, repetiu isso em uma entrevista que deu para a gente também em Brasília. E hoje ele tomou uma posição de fazer um recolhimento, antes dessa publicação dessa nota. Então, o comportamento do Davi já sentindo que
poderia haver isso em relação ao PSD nacional. Vamos esperar então os próximos capítulos dessa... Tá, o Cadu tá embaixo. Calma, Cadu, você já vai entrar com a gente, tá bom? A gente vai conversar com o Cadu. Vai já conversar com o Cadu daqui a pouco. Agora, hoje pela manhã, o PMN convocou uma coletiva dizendo que vai apoiar Marcelo Serafim a governo, Nilton. Como é que você vê isso? Eu na verdade, hoje vi, embora eles acham que tenha sido surpresa, mais uma estratégia do Chico Preto, que é um bom marqueteiro político, de aproveitar o momento e não ficar fora dessa sucessão estadual, e levou para um partido que está fora dessa linha do combate, do discurso dele, que é lutar contra as forças conservadoras, das quais ele fez parte, né? Não vamos esquecer que ele entrou para o mandato de vereador, esteve presidente da Câmara Municipal de Manaus, num grupo político, o grupo do senador Eduardo Braga, fez parte também, estava prestes a ser presidente da Assembleia Legislativa quando o Omar Aziz era candidato, quando o Omar Aziz era governador, enfim, fez parte desse grupo político, né, que tem Amazonino Ente, que tem Omar, que tem Braga e tal, e agora ele está se distanciando. Bem, tem uma candidatura que está distante disso, que é a candidatura do Marcelo Serafim, e ele levou o partido dele, o PMN, para o arco de movimentação política que faz o PSB, do Marcelo Serafim. Agora, nesse evento de hoje, o que deu para perceber é o que a gente está tratando como uma variável que não pode ser desconsiderada nesta eleição, que são os discursos focados no líder da disputa política no momento, que é o senador Eduardo Braga. E qual é o principal calcanhar de Aquiles hoje do senador Eduardo Braga? É a Lava Jato, né? Citado das delações da Lava Jato, respondendo a inquérito, enfim, há uma série de questões que envolvem ele, que implicam ele na Lava Jato. E o Marcelo Serafim e o Chico Preto vão exatamente nessa linha de ataque à Lava Jato. E se colocando como novo, evidentemente. É isso que eu ia falar. Você até hoje, o BNC transmitiu ao vivo, depois você pode até acessar lá e ver na íntegra o discurso do Chico Preto, do Marcelo e tal, no bncamazonas.com.br. Mas eles deixaram muito claro que essa candidatura é para polarizar o novo e o velho. Exatamente. Deixaram muito claro isso. E aí você vê que antes o senador Eduardo Braga, por exemplo, já disse que essa história de novo é perigosa, né? E nem sempre o novo é o melhor. Falou isso numa entrevista que deu lá na Rádio FM do Povo. Ou seja, percebendo que esse vai ser o confronto do novo contra o velho e da Lava Jato contra os não Lava Jato. Já falado do Amazonino, mas pegando o gancho aí do Eduardo Braga, aquela operação lá no Nordeste com a prisão do Henrique Alves, respingou nele, né? Pode respingar. Pode respingar. Agora, o que o bastidor da política comenta hoje? É que a candidatura de Eduardo Braga, o fato de ele se expor como candidato a governador do estado, pode atrair a Lava Jato, pode antecipar fatos da Lava Jato e desembarcar com a operação aqui. E aí você vê que Sudeste, Sul, Centro-Oeste já receberam a Lava Jato. E agora, mais próximo da gente, Nordeste, com o ex-presidente da Câmara, ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, preso. E aí o meio político dizendo, olha, está chegando perto do Amazonas, porque a situação do Henrique Eduardo Alves também é a arena. É a arena de futebol do Rio Grande do Norte, né? De Natal. Casos bem parecidos aqui, porque as delações falam exatamente disso. Exatamente da construção da Arena da Amazônia. Clima tenso, então, para o senador aí. Amazonino recebeu prefeitos e agora vai receber ex-prefeitos, uma romaria na Casa do Negão, é isso? Dizem que ele vai receber 60 ex-prefeitos até o dia 20. Olha só, maratona. Uma maratona. Essa semana recebe ex-prefeitos de Altazes, o Vanderlan, a Sansuraila, de Janori, o Marcos Damasio, do Apuí, a Marlene Gonçalves, lá de Jutaí, prefeitos de cidade pequena também, né? E que estão aí numa articulação
para se aproximar do amazonino. E essa movimentação do amazonino mostra duas coisas, Israel. Primeiro, a disposição dele para o jogo político. Você lembra que em maio circulou até a informação de que ele havia morrido, que foi doente, foi às pressas para São Paulo, então retornou bem, está aí fazendo campanha política. E por outro lado tem uma outra situação que isso mostra. Se há uma articulação política para formar arcos de aliança, isso é importante numa eleição regular, porque quanto maior o arco de aliança, maior é o número de candidatos proporcionais que você agrega em torno de uma chapa majoritária e maior é o número de cabos eleitorais que você forma. Porque se você tem uma chapa, por exemplo, com um candidato a governador, se você agrega vários partidos e esses partidos vão lançar, por exemplo, 30 candidatos a deputados estaduais, por exemplo, no número de 10, você tem aí um número de cabos eleitorais enormes que vão levar esse nome do candidato para o interior. Como não há, vê como é que as coisas estão se articulando. Não são mais os presidentes de partidos políticos as peças que estão sendo atraídas ou que estão sendo procuradas pelos caciques e pelos candidatos. São as lideranças locais. Por quê? Vai viabilizar o nome do candidato nas suas localidades. Então, essa vai poder chegar na ponta. Já que ele não tem candidato proporcional para fazer isso, ele conta com as lideranças regionais. Um jogo muito interessante que a gente percebe que ele não está posto claramente, mas é o que está acontecendo, e não só por parte do amazonino. O próprio senador Eduardo Braga, que também está nessa disputa ao governo do estado, ele está fazendo esse jogo. Tem uma articulação política muito forte, mas tem também o contato dele com lideranças regionais, com lideranças locais e lideranças de entidades, de associações. É importante a gente observar isso. Isso terá peso porque é uma disputa de tiro curto. Para a gente encerrar esse bloco de eleição suplementar, Liliane Araújo, hoje circulou uma informação de que ela era candidata pelo PPS, mas estava afiliada ao PR, depois o partido desmentiu. Como é que é essa história? Então, ontem o PPS decidiu que Liliane Araújo, ex-repórter, ela foi apresentadora, que me parece, da TV Amazonas, né? Foi apresentadora da TV Amazonas, será candidata do partido ao governo do estado. Decisão tomada ontem, uma decisão que vai ser confirmada na convenção do partido dia 14 de junho, que é a antevéspera da definição do prazo do limite das convenções. Acontece que hoje, evidentemente com o nome dela em visibilidade, teve uma repercussão muito positiva no lançamento dessa candidatura, a apresentação do nome dela, foram fuçar a condição partidária dela. Por quê? Ela faz parte, ano passado fez parte da eleição para a Câmara Municipal de Manaus pelo PR, e esse ano disputando pelo PPS, se apresentando pelo PPS. Foram verificar ali, o nome dela não consta da lista de filiados do PPS, ela está na lista do PR. O que pode implicar ali dupla filiação ou não filiação. O problema é que ela vai ter que resolver na justiça eleitoral. Com certeza isso deve parar na justiça eleitoral e que deve criar um embaraço para ela. Mas o partido hoje, já à tarde, respondeu que está regular, que houve um problema realmente de uma intervenção que há da nacional na executiva regional do partido e que houve também, simultaneamente a essa mudança excepcional no PPS, uma mudança de sistema no TRE, na Justiça Eleitoral, e que foi feito um cadastramento físico dela, que por isso não aparece o nome. Ou seja, juridicamente, o PPS diz que ela tem condições de disputar o governo do estado do Amazonas. É um lance para os próximos episódios dessa campanha proporcional. E todas as informações você tem o PR também, né? Tem o PR. PR que hoje publicou uma nota dizendo que no dia 16 define sua posição em relação à sucessão estadual. PR... Tem a questão do Marcelo, né? Marcelo Ramos.
Só para lembrar, Marcelo Ramos é um dos favoritos, as pesquisas mostram ele com chances de disputar disputar o governo, com chances de ganhar a eleição para governo do Estado, mas o entorno dele, o grupo político dele cria uma resistência a essa candidatura. E o Marcelo luta contra isso, contra as resistências que enfrenta dentro desse grupo político. Mas no Amazonas, você que não é daqui, a gente pode afirmar com toda certeza, as coisas no Amazonas só se definem aos 45 minutos do segundo tempo, quando o assunto é sucessão, seja municipal, seja estadual. Então, nos últimos minutos do dia 16 de junho, o BNC vai estar acompanhando, dando em primeira mão as notícias quentes dessa eleição suplementar que vai pegar fogo aqui no Amazonas. Com certeza, já está pegando. Obrigado, Newton. Valeu. Vai ter daqui a pouco notícia quentinha aí no BNC Amazonas. Com certeza, o dia todo. Dia todo, sempre. Primeira mão sempre aqui no BNC Amazonas. Newton Correia, Agnaldo Rodrigues, Edmilton Neves, toda a equipe aí trabalhando intensamente para trazer para você informações em primeira mão da política local e nacional. Por falar em nacional, a gente vai chamar agora o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos, que está na linha. Cadu, tem novidade quente aí do Poder em Brasília, Cadu? Boa noite para você aí, né? Boa noite, Israel. Boa noite, nossos amigos que nos acompanham no BNC ao vivo. Bom, eu queria chamar o Newton Correia novamente para o debate, porque ele está dando uma aula. Chamar o Newton? Então vamos lá, o Newton está aqui, ó. Já está aqui no estúdio. Cadê o microfone do Newton? Vamos falar também, fazer essa trinca aqui, nós três. Aqui? Pode falar, Cadu. Pois o que eu quero, na verdade, porque é uma informação quente, que nós acabamos de flagrar, na verdade, e nós vimos Marcelo Ramos e Rebeca Garcia na mesma sala, na liderança do PR, mas nós conversamos com cada um, ambos negaram que estão falando sobre alguma aliança, algum tipo de formação de chapa para as eleições do Amazonas. Então, nós acabamos de conversar nesse minuto, há cerca de 10 minutos, com Rebeca Garcia e com Chiquinho Garcia. Estavam juntos no anexo 1 da Câmara dos Deputados, e Rebeca Garcia jura de pé junto, como diz no nosso linguajar, jura de pé junto que não falou de política com Marcelo, apenas o cumprimentou. Então, mas nós temos fotos e tal, Cadu, estava em reunião. Vamos só repetir aí a informação. Você flagrou aí em Brasília um encontro casual do Marcelo, Marcelo e Rebeca. E o Francisco Garcia. Exatamente. E eles estavam onde? A liderança do PR com Alfredo Nascimento. Opa! Na liderança do PR com Alfredo Nascimento. Com Alfredo Nascimento. Vejam os personagens que estão envolvidos nesse encontro casual, né? Exatamente. Quanta coincidência, hein, Cadu? Pois é, mesmo. Nós conversamos, para você ter uma ideia, Milton, nós estamos passando o dia, nós também dando acompanhando os fatos nacionais, que são muitos, porque nós estamos acompanhando de perto os passos dos pré-candidatos, a Braga, o Alfredo, que está administrando possivelmente a candidatura de Marcelo. Enfim, a gente está acompanhando e nós vimos que o Marcelo veio a Brasília, chegou ontem à noite e passou o dia em conversas com o Alfredo, né? Ele falou para nós que, como eu já enviei uma nota para vocês, que ele teceu elogios ao Alfredo Nascimento, que o Alfredo disse que não estava mais se sentindo bem com a questão da candidatura de Marcelo, mas o Marcelo teceu elogios a ele, disse que ele deve muito ao Alfredo, é o principal aliado dele nessa circunstância das eleições. Enfim, logo depois que eu conversei com ele, eu estava no anexo 1, quando eu encontrei, tivemos uma pista de onde eles estavam, então nós aguardamos eles na saída da sala e pegamos aí o Chiquinho Garcia, Rebeca Garcia, o Marcelo Ramos, e o Marcelo falou pra gente que ele não ia conversar com ninguém, que não tinha reunião agendada, mas na verdade eu acho que tinha sim. Então ele foi lá, nós flagramos, e a Rebeca Garcia veio falar que esteve em Brasília, está em Brasília, justamente para conversar com o Alfredo Nascimento e com o Eduardo Braga, mas em agradecimento à gestão dela, ao trabalho que ela exerceu
pela SUFRAMA. Ela disse que é praxe, é protocolo, entregou uns documentos de prestação de contas e também veio agradecer formalmente ao senador Eduardo Braga e ao deputado Alfredo Nascimento pelo apoio, por ela estar à frente da SUFRAMA. Ela disse, segundo ela, o Eduardo Braga disse que ela não merecia ter sido vítima dessa situação política em que ela acabou se envolvendo, né? E que foi a saída dela justamente por ordem do presidente Michel Temer para atingir o senador Eduardo Braga. As palavras dela foi isso. Ela disse que ele disse que ela não merecia passar por isso. Então, foi as palavras dela. Mas ela falou que a questão sobre eleições, ela disse que não está nada acertado, vamos acertar para o dia 14, até o dia 14 vai estar tudo certo, e com ela falou exatamente o que você falou, Nilson. Tudo vai ser decidido aos 45 do segundo tempo. É isso. É isso mesmo. Tá bom. Eu te agradeço aí a informação e a novidade que você traz nesse momento em resumo. E só mandar foto pra gente desse encontro casual que o Agnaldo vai já preparar aí essa matéria. Essa notinha aí. Notinha. Exatamente. Obrigado, Cadu. De nada, Newton. Nós continuamos aqui de olho na situação aqui, nesse contexto que envolve, porque aqui em Brasília as coisas estão muito nos bastidores. A gente exerce realmente um trabalho de investigação para saber onde é que eles estão. A gente sabe que eles vêm, mas eles realmente, quando vê o BNC, corre da gente. Mas a gente está correndo atrás deles também. Acontece, Cadu. Obrigado. Boa noite. Abraço, meu. Valeu, Cadu. Tchau, tchau. Eu já tinha até me despedido aqui, mas tem muita gente. Muita gente comentando, estou vendo aqui também. Eu tenho aqui um comentário da Rosângela Fernandes, Márcio Oliveira. Nilton, você insiste no Marcelo. Ele não deve ir para o segundo turno, se tiver. Bem, evidentemente que quando a gente faz um comentário, a gente tem por base uma informação. E a nossa base tem sido, inclusive, as informações publicadas pelas próprias pesquisas do senador Eduardo Braga, pesquisas feitas aí pelo Ronaldo Tiradentes, pesquisas de consumo interno, que indicam que haverá sim segundo turno na eleição suplementar do Amazonas. Todos trabalham com essa hipótese, né? Se o cenário permanecer como está, a gente está trabalhando com o cenário que a gente está vendo. A futurologia a gente não consegue fazer, mas o que o olho alcança com base nas informações que a gente tem, a gente faz, né? Que mais aqui? A gente percebe muita gente defendendo aqui o senador Eduardo Braga, né? Falaram que só ele pode tirar o Amazonas do buraco. Pode tirar. Delação sem prova mesmo que nada. Eduardo ama e leva a sério o que faz, isso está nítido em suas atitudes. Os eleitores aí do senador Eduardo Braga aí participando ativamente do programa de hoje. Muito, né? E aumenta esse tipo de eleitor. O senador Eduardo Braga aumenta muito em tempo de campanha política. Tá certo. Valeu, Newton. Mais alguma coisa? É isso. É isso? Beleza, então. A gente continua aqui, que eu vou chamar agora o Álvaro Corado, lá de Roraima. Newton aí, nossa participação especialíssima no Em Resumo de hoje. Cada vez mais esses momentos que antecedem as convenções partidárias, data limite, está se afunilando, o clima está esquentando e a gente vai ter cada vez mais o Newton Correia presente aqui com a gente no Em Resumo para falar desses momentos, desses bastidores aí da política e especialmente da eleição suplementar, tá certo? Eu quero agradecer aqui a audiência do Roberto Júnior Lira, do Pedro Nogueira, da Maria Pereira da Silva, do Marcelo Santos, do Adib Shihan, da Vânia Figueiredo, Vanessa Isis, Thaís Vieira, Euler Reis e Rosângela Fernandes. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu comentário. Vamos agora a Roraima. Lá está Álvaro Corado. Álvaro, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, toda vez que ouve falar em reforma de escola, as cifras são milionárias. Mas parece que aí em Boa Vista a governadora conseguiu fazer uma reforma econômica, é isso mesmo? Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Jael. Então, hoje a gente teve a oportunidade de acompanhar o que seria uma entrega de uma reforma de uma escola numa comunidade bem simpática aqui do interior do estado de Roraima, no município chamado Bucajari,
que fica, só para o pessoal ter uma ideia, a 51 quilômetros de Boa Vista, algo em torno de 40 minutos de carro. Dali, de Mucajaí, você pega mais uns 20 a 30 minutos dentro de uma vicinal e chega nessa comunidade, que é a Vila do Apiaú. E essa escola foi entregue lá. Sabe o que é interessante, Jael? Que essa escola está entre as 20 escolas com o melhor resultado no Enem. Uhum. E era uma escola interessante, porque, além de tudo, eles têm um histórico de teatro e tal, né? E assim, o que surpreendeu nessa inauguração foi exatamente o valor da obra, né? A gente que está acostumado a cobrir, a olhar placa de obra, a controlar gasto público, quando você vê uma obra pública de R$80 mil, quando eu estou te falando R$80 mil, você imagina o seguinte, você imagina tudo da estrutura da escola, ar-condicionado, carteira, toda a parte do mobiliário, tudo isso foi feito com R$80 mil. Além da quadra poliesportiva, né? E aí claro, a matéria tem os detalhes, eu fui perguntar da governadora, né, como é que ela tinha feito isso, e ela revelou uma coisa que é muito simples, né? Ela está fazendo essas reformas com a administração direta de recursos. Então ela não está fazendo licitação para contratar empreiteira, ela está usando diretamente a estrutura, né, das secretarias. E aí fica realmente muito mais barato. Aí você vê a disparidade dos valores, né? A reforma, eu acompanhei lá, está muito bem feita, não deve nada, não é nada feito assim nas coxas, que você possa dizer assim, fizeram só para enganar, pelo contrário, é uma reforma muito bem feita e tal. E está lá, né? E foi entregue R$80 mil. Ela anunciou lá que vai continuar fazendo esse tipo de ação, por uma questão de dificuldade financeira, né? Fica bem claro, ela deixou bem claro, né? A questão realmente era a dificuldade de conseguir recurso para licitar e etc. Então ela fez ali dos recursos da própria Secretaria de Educação, usou o pessoal da Secretaria de Obras, e em 40 dias o pessoal deu conta do recado. Olha aí, que legal. Álvaro, o que mais tem aí de destaque do BNC Roraima? Olha, eu queria destacar um outro assunto que pegou fogo aqui nessa semana e no finalzinho da semana passada, é que a prefeita Tereza Surita, ela já vem numa escalada de aumentos de taxas públicas e isso tem incomodado um pouco o pessoal da capital, né? Início desse ano, ela aumentou a taxa de coleta de lixo. Aqui o pessoal paga, para você ter uma ideia, R$200, salvo engano, para que o carro venha pegar aquele resto de vegetação, sabe? Se tem uma árvore grande, você poda aquele resto. Então, ela aumentou esse valor, enfim. E aí tem uma justificativa, deu um problema naquela época. E agora, o que ela fez? Ela editou uma portaria, através da Secretaria Municipal de Trânsito, criando uma espécie de meta de aplicação de multa para que o agente de trânsito possa evoluir dentro da sua carreira. É uma condição de produtividade. Então é o seguinte, a resolução no item 2, ela disse o seguinte, que o agente de trânsito, ele tem por obrigação de aplicar no mínimo de 76 a 150 infrações por mês. Se ele aplicar menos do que isso, ele não progride na carreira dele. Olha só, de rapaz. agente de trânsito. E isso gerou uma celeuma gigante, é claro e evidente. Claro e evidente, né? Não A indústria da existe multa isso, abertamente né? incentivada pela prefeitura. Isso não existe, é inimaginável um negócio desse. E aí a prefeitura se justificou dizendo que isso era uma orientação do TCE. E a novidade veio hoje. O TCE está editando uma nota, deve estar saindo agora há pouco, a gente teve acesso com exclusividade a essa nota, dizendo que em nenhum momento fez qualquer tipo de recomendação para que fosse editada qualquer tipo de norma nesse sentido. E aí, claro, né, a prefeitura vai ter que dar suas devidas explicações. Agora, o que entristece, viu, Jael, é que esse tipo de resolução, isso precisa ser analisado pela Câmara Municipal. E aí, quando chega na Câmara, os vereadores, todos, né, aqui praticamente existe uma divisão, né, para você entender, entre os vereadores, um grupo A e um grupo B. Ambos apoiam a prefeita, só que eles divergem lá internamente em algumas questões. Só que ninguém quer se comprometer, né? E aí você conversa, por exemplo, o líder do governo na Câmara, o vereador Zélio Mota, disse que
A portaria pretende mensurar o trabalho dos agentes de trânsito, buscando suas progressões. Quer dizer, se for dessa forma, imagine como é que vai acabar o negócio, né? E aí a sociedade fica um pouco refém disso, né? Porque a Câmara, ela é, digamos assim, a caixa de ressonância da sociedade, né? Se esses vereadores não tomarem nenhuma atitude, eles correm o risco de acontecer com eles o que aconteceu na legislação passada. Você sabe que aqui, Israel, 90% dos vereadores não foram reeleitos, né? Só 5%. É uma Câmara super nova aí, né? Aqui foi uma renovação quase completa. Então, barbas de molho para eles, né? Olha, vamos ter que recolher a viatura do BNC Roraima e andar a pé aí agora, né, Álvaro? Porque senão... Logo Ou de bicicleta, né? Campeão de multa, né, pô? Ou comprar uma bike pro BNC para vocês andarem aí e tal. Se na condição normal eu já levo um monte de multa, tu imagina numa dessa aí, eu tô ferrado. Cuidado com a indústria da multa aí, tomara que esse negócio não vá pra frente. Álvaro Corrado. Vamos ficar em cima, um abraço, meu amigo. Fica em cima aí, conta tudo pra gente. Obrigado, Álvaro. Um abraço. Tchau. Beleza, quero ler aqui mais gente tá falando aqui, olha só. O Wellington, Zezinho da Terra, Preta Luiz, defendendo Eduardo Braga, foi um bom governador, ótimo parlamentar. O Wellington Reis, delação sem provas é a mesma coisa que fofoca. O povo precisa de oportunidades e avanços, e somente Braga pode oferecer à população. Então, assim, todo mundo se manifestando, é política mesmo, cada um tem o seu lado e vai se manifestar aqui. O seu comentário sempre é muito bem-vindo, participe dessa transmissão aqui do Em Resumo, tá certo? Vamos falar agora, tem aqui gente curtindo, olha só, Daniel Jordano, Dudu Filho, esse aqui é o nome Tige Rigel, não sei se é isso, né? Priscila Luize, tudo bem, Priscila Luize? Esposa do Felipe Oliveira, Carlos Alexandre, Euler Reis, Mara Lane Azevedo, Carlos Almeida Filho, Marcelo Mamed, Edson Luiz, Rosiane Carvalho, nossa colega, jornalista, Fabiana Pacífico Seabra, Nilda Brito, Marlisson Ângelo, Júnior César Fiel, Zé Raimundo Rodrigues Silva, Adib Chirran, Arsenildo Souza, Ivan Brito, lá da Voz das Comunidades, né? Nosso colega também jornalista, Erleilson Brito, Volney César sempre está com a gente, e Fábio Souza, além do Preto Tavares, Cristiano Azevedo. Muito obrigado pela enorme audiência, pelos seus comentários, pelas suas curtidas e compartilhamentos, tá certo? Vamos agora falar de cidades, porque hoje foi apresentado no Sexto DIP o homem que enganou mais de 60 pessoas com venda de passagem aérea. Ele vendia a passagem aérea, quando a pessoa chegava lá para embarcar, o nome não estava na lista, era uma confusão, esse homem foi preso, o Imediato Online mostrou ao vivo essa apresentação no Sexto DIP, que o de Marvel estava lá com o Patrick Jones, nosso cinegrafista, com o Robson também, a equipe toda do Imediato estava lá e transmitiu ao vivo a apresentação desse rapaz. Pode ser que você que esteja nos assistindo tenha sido vítima dele, então te convido a acessar imediatoonline.com.br para assistir essa matéria completa e, se você reconhecer, denunciar essa pessoa que destruiu o sonho de muita gente que queria viajar de avião para algum lugar, seja para férias, seja por motivo de saúde, por motivo de negócio. Então, acesse imediatoonline.com.br e acompanhe lá essa matéria completa que a Keud Marbles fez, tá bom? Ontem, em Iranduba, policiais militares daquele município impediram um homem de cometer suicídio. Ele já estava do lado de fora da Ponte Rio Negro e ele foi convencido pelos policiais a desistir da ideia. O vídeo completo dessa história está no imediatoonline.com.br. Te convido a acessar e a assistir a esse vídeo aí. Os policiais, quero dizer o nome deles aqui, porque realmente foi uma dupla de heróis, é o Cabo Fran Wellington e o soldado Balmen Guimarães. Eles são da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar de Iranduba. E esse cidadão que estava aqui do lado de fora é o Julian Avelino, de 23 anos, tá certo? Acesse o Imediato Online e confira o vídeo completo para você, tá certo? E para encerrar, vamos falar que hoje no edifício Garagem, lá no centro de Manaus, muita fumaça preta, bombeiros acionados, porque um carro estava pegando fogo no 4º andar. Então, as imagens estão aqui no Imediato Online, era um Ford EcoSport, placa JXP 6891,
As causas do incêndio ainda são desconhecidas, o proprietário também não foi identificado. O fato é que o carro teve perda total, os bombeiros foram acionados, edifício garagem achavam que era o edifício que estava em chamas, mas quando chegaram lá era o carro então que tinha pego fogo. A matéria completa no imediatoonline.com.br, tá certo? Em resumo dessa quarta-feira, fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência, a sua curtida, o seu compartilhamento. Amanhã tem mais. Prepare os seus comentários, porque eles são sempre muito bem-vindos, tá certo? BNC, Brasil Norte Comunicação, aqui você precisa saber. TV Zap hoje veio acompanhar a coleta da doação de leite materno, feito pelas nossas bombeiras aqui, que faz o recolhimento em parceria com o Banco de Leite Humano na nossa maternidade Nossa Senhora de Nazaré. É uma forma, né, de eu tanto ajudar as pessoas, as crianças, né, que estão lá. E eu sou muito grata, né, de estar doando o leite para as crianças, porque eu tive lá e vi a situação, né, que às vezes a mãe não tem né, o leite na hora, né. E aí o leite que a gente doa, né, a outra mãezinha doa, ajuda as crianças que estão lá. É uma parceria que se chama Amigos do Peito, onde nós trabalhamos juntamente com o Banco de Leite, né, fazendo a rota, pegando as doações de leite, assim como nós também pegamos doações de frascos, onde o frasco é preciso ser de vidro com a tampa de plástico, não podendo ser de metal, para que não enferruje e contamine o leite. Então, qualquer dúvida, essas pessoas que possam ter esse frasco em casa, ela pode estar entrando em contato com o Banco de Leite pelo número 4009-4909. Ou então pode estar deixando no próprio Corpo de Bombeiros, situado na Avenida Venezuela, próximo ao viaduto, que lá nós estaremos recebendo também esses frascos. TV Zap, compartilhando Roraima com você.